Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu tô gravando um vídeo falando sobre aquela tal da autoestima, né? Por que falar sobre a tal da autoestima? Porque, gente, esse é tema extremamente recorrente em site, em livro de autoajuda, em grupo de autoajuda. Hoje em dia tem um monte de gente aí que faz coaching, não sei das quantas. Não vou dizer que todo trabalho de coaching é ruim, não. Pelo contrário, tem gente que faz trabalho de coaching que é excelente, tá, gente? Mas tem gente que faz os trabalhos assim que são ruins, tá, gente? É insuficiente. Não só coaching, não. Mas tem, enfim, até mesmo psicólogos formados. Tá, gente? Uma formação superior não quer dizer que a pessoa é infalível, que a pessoa é Deus na Terra. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque de uns 20 profissionais nos quais eu passei, uns 4 me validaram. Entendeu? A maioria ficava ali me olhando como se eu fosse, sei lá, como se fosse quase um extraterrestre. Entendeu? E eu ainda gostaria de gravar um vídeo falando sobre essas experiências, claro, sem citar os nomes das pessoas envolvidas. No entanto, apesar de tudo, né, gente? A questão é a seguinte: não é porque é profissional, não é porque tem diploma que é melhor, né, gente? Que é melhor do que uma outra pessoa que às vezes não tem conhecimento acadêmico, ele é bom, mas ele não te torna um Deus na Terra. E tem muita gente, tem psicólogo, tem livro de autoajuda, tem grupo de autoajuda, seja presencial, seja na internet, no Facebook, seja coaching, seja vai saber Deus mais quem. Autoestima. Autoestima é doce na boca do povo. Autoestima. Autoestima, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Gente, pensar da seguinte forma: é que nem o conceito de egrégora no ocultismo e na bruxaria. Como eu falo de ocultismo e bruxaria, eu vou puxar um pouco essa sardinha aqui hoje também. É que nem o conceito de egrégora. Um monte de pseudo-maguinho e pseudo-bruxinho fala de egrégora, mas não sabe nem falar o que é. Egrégora. Que diabos é egrégora? Ninguém sabe falar o que é a tal da egrégora. Quer dizer, um ou outro sabe, mas a grande maioria vai falando e vai citando como se não fosse nada. Entendeu? Tá muito na moda agora também, como eu falei no outro vídeo, tá muito na moda agora fazer parte de grupinho de Goécia. Ai, o Daemon. O que é um Daemon? Ah, é Daemon, pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro. Ninguém sabe o que é a porra do Daemon. Ninguém sabe o que é egrégora. Ninguém sabe o que... Mesma coisa com esse tipo de termo. Autoestima. São termos assim, super, como é que eu posso dizer? Super lugar comum, que ninguém sabe direito o que é. Claro que as pessoas, a gente, enfim, tem que ser humilde, a ponto de chegar lá e falar assim: olha, talvez eu saiba, talvez eu esteja equivocado. Não tem nada de errado em dizer-se equivocado numa determinada situação na tua vida. Mas outra coisa é a pessoa sair jogando um termo assim, como se ela não soubesse nem de onde é que vem. Não, eu não sei o que é, mas eu vou jogar aqui, tá? Porque, ó, tô jogando aí, entendeu? Tô jogando aí o negócio aí pra você tentar entender o que é, entendeu? E você não entende nada e ninguém entende nada e fica por isso mesmo. Vamos então falar aqui, gente, do seguinte termo. O lance é o seguinte, autoestima. O que é a tal da autoestima? Eu não sou dona da verdade, eu não sou ninguém aqui, cometo erros, eu falo bobagens, eu me retifico depois. Isso não tem problema nenhum, você admitir seus erros, não tem problema nenhum. Mas eu vejo muita gente falando assim: quem se envolve em relação abusiva
tem baixa autoestima. O que é autoestima para uma pessoa dessa? Sabe por quê, gente? Porque, segundo o que eu penso, eu posso estar errada também. O conceito de autoestima, ele engloba vários fatores. Autoestima, basicamente, é querer bem a si próprio, porém há vários outros fatores. Ah, se você impõe limite, se você não impõe limite, se você sente-se merecedor de certas coisas ou não. Até aí tudo bem, na questão da autoestima. Mas, gente, os grupos e as pessoas, elas falam de um jeito, mas elas falam de um jeito como se fosse mágico você conseguir a tal da autoestima. Será que é só uma questão de autoestima, gente? De, entre aspas, querer bem a si próprio? Sabe por quê, gente? A questão é a seguinte. Vamos supor, a pessoa, ela já nasce, muitas vezes ela já nasce num lar abusivo. Ela já nasce num lar onde a mãe não respeita o pai não respeita a mãe, ninguém respeita ninguém, e tem briga todo dia. Não precisa ser briga física. Fica vendo o pai e a mãe trocar alfinetadas o tempo inteiro, fica vendo o pai chamar a mãe de feia, fica vendo a mãe chamar o pai de bêbado, cachaceiro, imprestável. É o dia inteiro os dois ali trocando alfinetes, né? Esse filho vai aprender que é assim mesmo. É isso aí. Ficar alfinetando, ficar falando que fulano é isso, que fulano é aquilo, tá certo. Muitas vezes é dentro de família que criança e adolescente aprende a triangulação. Entendeu? Então, a pessoa já nasce num lar conturbado. Quem nasce em lar conturbado, isso eu tô falando de quem nasce em lar conturbado. Porque tem pessoas que não nascem, eu já conheci pessoas que não nasceram em lares conturbados. Mulheres que dizem que não nasceram em lares conturbados. Às vezes sim, mas não reconhecem. Mas às vezes não. Mulheres belíssimas, mulheres lindíssimas que qualquer homem na face da terra acharia elas lindíssimas. E chegando e falando, eu me envolvi numa relação abusiva. Gente, questão é a seguinte, gente. Questão é a seguinte. Eu tô falando de quem nasce em lar conturbado. Quem não nasce, às vezes sequer sabe como é o abuso porque não passou. E às vezes é primeiro namorado, mais sério. Vai se envolver, não sabe como é que são as coisas. Sabe como é que eu comecei a saber como é que são as coisas? Não que eu saiba completamente e seja a gênia da lâmpada, a Dini é um gênio, não sou isso. Mas eu tive uma pequena compreensão, um pouquinho menos pior do que eu tinha, vai, há 5, 6 anos atrás. Depois que eu passei por 3 relacionamentos abusivos. Eu sabia que havia algo de muito errado naquelas relações, mas eu não sabia dos meandros e dos. Não sabia. Eu não sabia. Por quê? Porque eu era burra? Não! É porque simplesmente ninguém explicou. Entende? Ninguém explicou. Eu sabia que havia algo de muito incômodo, que havia algo de muito escroto, mas ninguém explicou. Então, por exemplo, o caso passivo-agressivo, eu achava que ele era um cara vagabundo. Ele é vagabundo, ponto. Ele é vagabundo, ponto. E muitas vezes não é assim que a coisa se processa. Muitas vezes não é assim que a coisa. Ah, o cara é só vagabundo e pronto, e ele é infantil e ele é imaturo, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. Eu tive que passar por 3
relações abusivas. Para eu começar a compreender. Para eu começar a entender o que era um relacionamento disfuncional e por que eu estava passando por aquela disfuncionalidade. E eu também sabia que a minha família, de certa forma, era disfuncional. Mas, primeiro, eu não sabia que tinha tanta gente disfuncional no mundo, porque a maioria das pessoas me invalidou. Se a maioria das pessoas me invalidou, o que isso significa? Que elas concordam com isso. Talvez não na vida delas. Se fosse na vida delas, ia ser uma coisa horrorosa. Tanto que dizem, né? Pimenta no dos outros é refresco, né? Mas se chegou ao ponto de me invalidar, é porque não liga, é porque não se importa, é porque não é chocante para a pessoa em si. Ela acha que isso daí é normal mesmo e é isso aí, acabou. Gente, não é assim que funciona. E aí, o que acontece? A pessoa chega para você, te invalida, e você pensa, ué, então isso é normal? Qualquer dia eu queria contar aqui a experiência que eu tive na escola pública como professora. Peraí, o pessoal tá achando isso normal. Isso aqui está sendo considerado normal. E as pessoas sequer reconhecem que isso aqui é um problema na tua vida. Então é porque na cabeça das pessoas é normal. E se é normal na cabeça das pessoas, é porque elas são disfuncionais. Se não tá chocando as pessoas certos tipos de coisa, é porque elas acham normal. E se elas acham normal, é porque elas são disfuncionais, ou elas vêm de lares disfuncionais. Então é muita gente disfuncional no mundo. Não é uma, não são duas, não são três. É muita gente. E o que acontece? Vamos contar aqui, vamos tentar contar, né? O que acontece nesse caso aqui. Acontece é o seguinte, gente. Olha só. A tal da autoestima, a pessoa já vem de um lar conturbado. Vem de um lar onde pai e mãe ficam se alfinetando, se xingando. Isso quando não rola violência física. Mas não precisa chegar na violência física. Entendeu? A pessoa vem de um lar onde o pai, por exemplo, fica vendo pornô. Mostra pornô pro filho criança. Ó, tem que virar macho. Olha aqui as mulheres peladas. Tem, tá, gente? Eu já tive aluno, quando eu era professora, o aluno de 10, 11 anos, meu pai me mostrou um filme pornô, meu pai falou que comeu não sei quem no serviço dele, eu falei, meu Deus do céu. E eu dava uma chamada neles, assim, falando assim, tem meninas na sala. Tem meninas na sala, vocês não podem falar desse tipo de coisa na frente das meninas na sala. E tem a professora na sala também. Como assim? Vocês falando... Mas se o pai tá naturalizando isso e tá mostrando pornografia pro filho, que é pro filho, entre aspas, na concepção doentia desse pai, vira macho, ele vai escutar a professora? Não, ele vai escutar o pai. Entendeu? Então, quer dizer, é disfuncional. É disfuncional você querer sexualizar um piá de 10 anos de idade e botar ele para ver pornografia e com 12 aninhos o pai acha que o filho já tem que estar pegando mulher para provar que é macho. Você tá entendendo? Fala-se muito da sexualização precoce da menina, mas a menina ainda é ensinada a não dar tanto mole assim para os meninos. Ao passo que o menino é muito cobrado para ser macho. Então, é disfuncional, gente, sexualizar uma criança de 10 anos de idade, seja um menininho, seja uma menininha. Criança tem que ser criança. Depois vai ter bastante tempo aí para desenvolver a sexualidade. 10 aninhos muito cedo. 10 aninhos muito cedo. Mas e agora?
Assim como antigamente havia pai, tio, avô que levava o sobrinho, o neto, o filho pro puteiro para iniciar o filho sexualmente, com essa idade, com 12, 13 aninhos, já tinha que estar iniciando vida sexual. Eles acham, hoje em dia, eles acham que mostrar pornografia é ensinar o menininho a ser homem. Enfim, né? E são pessoas que vêm desses lugares que acham que é normal pegar um monte de mulher, acha que é normal a mãe, o pai falar pra mãe que a mãe tá baranga, que a mãe tá feia, que a mãe tá velha, que a mãe tá barriguda. É normal falar que ah, tinha menino também que falava mulher só serve pra ser chutada. Normal na cabeça dessas pessoas e na família dessas pessoas e no grupo disfuncional dessas pessoas. É normal isso aí. E aí se cobra autoestima. Gente, que base que o ser humano médio, mediano, principalmente aqui no Brasil, que o brasileiro é um povo que não lê. Ultimamente o brasileiro ele tem lido mais, tem surgido o Wattpad, tem surgido o site de fanfic, tem surgido o site de livros independentes para o pessoal lançar seus livros, tem o Amazon, tem não sei o que. Mas me desculpa o que eu vou falar, eu não quero parecer pedante, mas principalmente os livros mais lidos são livros de baixa qualidade intelectual. É tipo os netos e bisnetos daquele Júlia, Sabrina, Bianca que tinha antigamente na banca. Aquelas revistinhas de banca que era o homem fortão, com a mulher gostosuda do lado lá, e ele pegando na cintura dela, e ela quase gozando só de olhar para os bíceps do cara. Oh! E eles começavam se odiando, aí do meio pro final eles se adoravam, e do final para eles casam, tem 5 filhos e um cachorro, e fica tudo bem. E a mulher, depois de parir 5 filhos, não ficou baranga, não ficou feia, enfim. É nesse nível, tem muito livro nesse nível. Tem muito adolescente pagando de autorzinho famoso no Wattpad. É literatura de baixa qualidade. Não, ai, Sara, você está se achando, você tá. Não é que eu estou me achando, é que não é de grande qualidade, principalmente os mais lidos. Então, o brasileiro não é um povo que raciocina, o brasileiro não é um povo que lê, e se vai ler, e se vai para Facebook, e se vai. Não é para raciocinar, não é para refletir, não é para porra nenhuma. Tem gente que vê vídeo do tamanho dos que eu posto aqui, já tem preguiça de ver, porque é preguiça, quer coisa curta, quer negocinho de 5 minutinhos para assistir, acabou. Não quer pensar, tem preguiça de pensar. Brasileiro tem preguiça de pensar. Sara, é todo brasileiro? Não é todo brasileiro. Alguns sim, outros não. Mas no geral, para escapar desse paradigma de não pensar, de não ler, de não nada, pessoal acaba, como é que eu posso dizer aqui, evitando o raciocínio um pouquinho mais lógico, né? E até mesmo o conhecimento formal nas faculdades, nas universidades. É um conhecimento que não leva tanto assim à reflexão. Ele é muito, ainda hoje, pelo menos na área de humanas. Na área de exatas eu não sei, que eu não cursei exatas. Na área de humanas é um conhecimento muito decoreba. Muito decoreba. Tem que ler bastante? Tem, mas não é incentivado o raciocínio crítico. Então, na nossa sociedade, que vê família disfuncional, sexualização precoce, tanto do menino quanto da menina, forçação de barra para o menino e a menina ter vida sexual cedo. Não é coisa de moral, não é moralismo aqui, mas tudo tem hora e tudo tem vez. Porque 10 anos, muito cedo. 10 aninhos, muito cedo. Também, aí é uma sociedade hipócrita. Fica mais velho,
Principalmente a menina. Ai, fica mais velha, tem que fingir que não tem vida sexual. Não tem ninguém pra orientar, não tem ninguém pra chamar, conversar, falar, pô, esse teu namoradinho, esse teu ficante aí, ele te respeita, ele te trata bem, não. Tem que ser tudo debaixo dos panos, tem que fingir que não tem vida sexual, mas tem. Enfim. Se a menina se põe toda bonitinha, toda gostosinha, é vagabunda. Se ela não se põe bonitinha e gostosinha, ah, nem o homem vai gostar de ti. Não sabe pra onde vai. Então o que acontece? Da onde que vem essa tal dessa autoestima? Né? Já começa daí. A pessoa vem de um lar disfuncional, vê pai e mãe se xingando, vê o pai falando que comeu a vizinha, que traiu a mãe, que fez isso, que fez aquilo. O pai mostra pornografia pro filho, mas reprime a sexualidade da filha. Aí vai pra adolescência, começa a namorar. Ou começa a ficar, não precisa ser um namoro sério, mas tem lá uma interação, né? Começa a ter uma interação, seja séria ou casual. E começa a empregar tudo isso que viu, seja na família, seja no pornô. Acha que o pornô tá certo, acha que o pessoal tem que ter aquele corpão, as mulheres com aquele siliconão, entendeu? E os caras daquele jeito, eu não vou nem dar detalhe de como é que os caras ficam no pornô, né? Vocês já sabem como é que é. Fica ali horas e horas segurando a onda e o negócio não baixa nunca e os caras acham que isso é normal. Não é, gente. E fica se cobrando um desempenho absurdo, fica se cobrando. Não é, não é. E o jovem, que tem. Quando a gente fica mais velha, a gente olha e fala, gente, os jovens tem tudo no lugar. Tá tudo bonitinho ainda. A menina com o peitinho de pé. Tá tudo certinho, tudo bonitinho. E o jovem tá se odiando, tá odiando partes do seu corpo, tá odiando. Ah, mas é porque não tem autoestima. Tá. Pai xinga a mãe toda hora. A mãe xinga o pai toda hora. Fala que o pai é um bêbado, fala que o pai é um broxa, fala que o pai não presta, que o pai é um vagabundo. Ai, não sei onde eu tava com a minha cabeça quando eu casei com esse homem, com essa porcaria desse homem. Assim. E o pai também, tua mãe é uma baranga, tua mãe é uma vagabunda. Isso não é incomum, tá, gente? Isso não é incomum, não. Essas trocas de farpas e de ofensas dentro das casas não é incomum. Aí cresce. Aí, quem que educa sexualmente? É o pornô. Ou é o pai mostrando vídeo pornô, ou é os amiguinhos mesmo. Ah, vamos lá ver o X-vídeo, vamos ver o não sei o quê. Vamos ver. Na minha época, quando eu era adolescente, não tinha X-vídeos ainda. Então, o que que a molecada fazia? Levava Playboy pra escola. E as meninas levavam a G Magazine. Me diz, o que que isso, né? Na época que eu era adolescente, a G tava muito em voga. Aquele monte de atores, jogador de futebol, tudo posando pelado na minha época de adolescente. Era moda posar pra G na época que eu era adolescente, os homens, né? E, e a mulherada sempre posou pra Playboy. De uns anos pra cá que decresceu muito o público dessas revistas, porque hoje tem internet. A dar com pau, a dar com rodo, internet. Nós fomos educados com outra revista. Eu não fui educada só por revista ou só por. Não. Até porque eu fui reprimida na minha infância, na minha adolescência, eu fui reprimida e a educação que eu recebi em casa era o seguinte: não faça sexo, ponto. Só faça depois de casada. Era essa a orientação que eu tinha. Detalhe: adiantou de alguma coisa? Eu vou usar um termo chulo aqui. Eu tô avisando antes porque tem gente que reclama. Adiantou ficar cabaço tanto tempo?
Não adiantou nada. Primeira relação mais séria que eu tive foi uma bosta. Ah, mas Sara, isso é porque não tem orientação. Sabe qual foi a primeira coisa que minha mãe me disse quando eu tava namorando a primeira vez? Namorando sério a primeira vez. Foi depois dos 20. Sabe o que ela falou pra mim? Você tá apaixonada? Gente, paixão não é critério para relação séria. Muito pelo contrário. Paixão atrapalha tudo. E ela chegou pra mim do alto dos seus 40 e alguma coisa, que eu não vou falar quantos, que ela tinha na época. Você está apaixonada? Pior que nem tava. Pior que nem tava. É que eu olhei e falei, ó, eu tô há tanto tempo sem ter ninguém. Eu já tinha tentado ter algumas coisas com algumas pessoas, não tive direito. Tô há tanto tempo, então eu vou tentar. Não estava apaixonada e, no entanto, mesmo sem ser apaixonada, como eu era dependente emocional. Sem ser apaixonada, imagina se eu fosse. Mas enfim, vamos voltar. Aí, esse jovem é educado por isso. É que eu nem tô falando de um jovem de uma família com violência extrema, com surra, com estupro, não é disso que eu tô falando dessas coisas que são muito comuns na nossa sociedade. O pai chegar pro filho, pô, filho, tu tem que ser macho. Tem 15 anos, nunca pegou ninguém? Pô, tem que pegar. Tem que pegar mesmo e tem que pegar várias, não é uma só. É isso que eles falam pros filhos. E o que acontece? Aí, chega na adolescência, aprende sexualidade onde? Filme pornô. Ou, antigamente, revistinha. Ou antes ainda da revistinha, puteiro. Os moleques aprendiam a sexualidade no puteiro. Os moleques aprendiam... A menina não aprendia nada, né? A menina ia sem saber nada, nada, nada. Até o casamento. E hoje, apesar de tanta internet, apesar de tanta informação, de tanta televisão, de tanto tudo, tem muita menina que ela sabe, assim, do básico. Ai, tem que usar camisinha, tem que usar anticoncepcional, ai, tem que não sei o quê. Sabe, o basicão ali, ela sabe. Mas ela não sabe o que é uma relação abusiva, ela não sabe o que é um gaslighting. A maioria das pessoas não tem noção dessa questão da heteronormatividade. Não tô dizendo aqui para homem parecer mulher, nem mulher parecer homem. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas assim, tem muito homem que acha que para ser homem tem que maltratar a mulher. E tem muita mulher que tá achando que para ela ser mulher, ela tem que casar, ter filhos. Até X anos, porque se não tiver, não serve. Tá entendendo? Aí, diante de todo esse cenário, de todo esse caldo, de toda essa bagunça, aí às vezes a pessoa tem uma relação, não dá certo. Aí, às vezes engravida na adolescência. Também não é legal engravidar na adolescência. Aí, às vezes casa muito cedo para sair da casa dos pais. Ou não casa, mas tem relações ruins. Aí chega lá pela quarta, quinta relação, com o coração destroçado. Aí, chega lá. Ah, pô, você teve 5 relações ruins. Já conheci gente que teve 5, eu tive só 3. Teve gente que teve 5 relações ruins. Aí chega na psicóloga, chega... Você não tem autoestima. Gente, da onde que a pessoa vai tirar autoestima? Do dedão no pé. Eu fico indignada com esse discurso. As pessoas falam como se todo mundo fosse criado na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Islândia, no Japão, que são países com IDH altíssimo, índice de desenvolvimento humano altíssimo. São países onde um lixeiro ganha o equivalente a 14 mil reais por mês. São países onde todo professor tem que ter mestrado para dar aula, mas tem mestrado acessível para todo mundo.
entendeu? Ele só tem que estudar e pronto, ele não tem que ficar bancando um valor absurdo de mestrado ou de uma pós-graduação. Entende? As pessoas falam como se esse pessoal tivesse sido criado num país de IDH altíssimo, num país onde as pessoas leem um livro por semana, onde as pessoas debatem. Gente, no Brasil, o que está educando o nosso jovem? Televisão, pornografia, filme pornô que é irreal, é um circo irreal. Eu não tô falando isso porque eu sou puritana, porque eu não sou puritana. É porque pornografia é irreal. Na sua hora de lazer, eu tô falando um adulto, não tô falando nem um adolescente. Na sua hora de lazer, na sua hora lá de inventar fantasias sexuais, eu creio até que a pornografia seja válida. No entanto, não é educação sexual válida para um adolescente que ainda está iniciando nesse mundo. Aí, o que acontece? Chega, passa um monte de relação abusiva. Se a menina engravida, a culpa é da menina. Por quê? Porque ela fez sexo. Não, mas peraí. Mas ela namorou, então ela vai namorar sem sexo? Mas hoje em dia as pessoas não namoram sem sexo. Não, mas peraí, então ela tinha que ter se cuidado. Não, mas peraí, como é que ela vai se cuidar se ela chegar pra mãe e falar que se ela tem vida sexual, a mãe vai falar que o pai vai matar ela de tanta porrada? Quer dizer, oi? Entendeu? Antigamente, pelo menos, eu não tô dizendo que antigamente era melhor, porque não era. Antigamente, pelo menos, as pessoas, elas tinham um padrão. O homem ia pro puteiro, se iniciava sexualmente no puteiro e depois de uns 10, 15 anos de ter iniciado a vida sexual, ele casava mais tarde do que a mulher. Era ruim. Você ter experiência sexual só com prostituta, não por ser prostituta, mas é porque é uma coisa fria. A interação com a prostituta é fria. Não é uma interação com, enfim, com, olha, você tá gostando disso, daquilo. Não, o cara paga, a mulher faz o que ele manda ela fazer, porque ele tá pagando. Você tá entendendo? Chega lá, casa. A menina chega lá, a menina casava virgem. Muitas vezes. Até nos 50, 60 era muito comum isso acontecer. O homem ia lá e a menina não sabia nada. E como é que ia ser a vida sexual dos dois? Ia ser ruim. E ele ia continuar frequentando o puteiro, mas pelo menos sabia-se o que fazer. Hoje ninguém sabe. Se a menina tem vida sexual, vagabunda. Se ela não tem vida sexual, é frígida. Se ela tem filho, vagabunda. Mas peraí, mas ela namorou? Ah, mas ela tem que usar anticoncepcional. Mas como que ela vai usar anticoncepcional se ela não pode falar pra família? Olha a pressão que a jovem sofre. Aí ela vai ficar sem namorar, mas todo mundo na escola namora. Todo mundo na escola fica, todo mundo, às vezes são namoros e ficos horríveis. Muito jovem fala que relações abusivas são muito comuns entre jovens. Mas, eu tenho que namorar que nem todo mundo. Quer dizer, sabe? Não se sabe que papel esperar. Aí chega com 25 anos, 27 anos, 5 relações abusivas. Às vezes já tem um filho, 2. Aí chega no psicólogo. Mas cadê essa autoestima? Da onde que você vai tirar a autoestima? Da onde? Não tem da onde tirar a autoestima, gente. Eu me lembro quando eu tava no ensino médio, que tinha algumas psicólogas, eu não vou dizer o nome, também não vou dizer o ano, né? E a psicóloga chegava pra mim, engraçado que tinha uma escola na qual eu estudei, que eu não vou falar o nome, obviamente, que não. Que tinha uma funcionária que ela falava assim, aquela psicóloga ali, eu sou mais psicólogo que ela. E a gente dava risada. Por que dava risada? Porque de fato você ia conversar com a psicóloga, discurso nem um pouco de psicóloga, mas enfim, deixa pra lá, né? E o que acontece? Gente, o que acontece? O que acontece é o seguinte: havia uma outra psicóloga numa outra escola que eu estudei, que não era essa, que era outra.
Ela falava assim: Nossa, Sara, você é muito segura de si. Por que que eu sou segura de mim? Ah, porque você usa o cabelo do seu jeito, você usa a roupa do seu jeito, você usa. E naquele tempo eu já usava brincão, eu já usava umas roupas, apesar de ser uniforme, mas eu já usava coisa meio diferente. E eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí. Eu fazia teatro e eu não tinha vergonha, eu não era tímida, eu falava em público e eu tava cagando e andando porque os outros estavam pensando de mim. Entendeu? Aí depois que eu engordei, que nessa época eu era magrinha, depois que eu engordei, teve gente que falava assim pra mim: Nossa, Sara, mas você tá bem, né? Você tá sorrindo, você tá saindo, você tá pondo biquíni, você tá indo pra praia. Eu tenho que parar de ir pra praia por causa que eu engordei. Eu sei das razões pelas quais eu engordei. Mas eu vou deixar de viver, não. Eu vou me trancar dentro de casa e falar: Meu Deus, que merda. Não vou mais botar um biquíni, não vou sair, não vou mergulhar na água, não vou parar de existir na pátria. A amiga minha muito mais magra do que eu, menos gorda, né? Porque para eu ser magra tem que perder uns 30 quilos aqui, mas enfim. É, enfim, a amiga minha chegou pra mim e falou assim: Ah, eu estou me sentindo gorda porque eu vou pedir maiô pra praia, não tô com coragem de pôr um maiô. Eu falei assim, minha filha. Eu vou de biquíni, você vai de maiô, e ninguém vai olhar pra você, que eles vão olhar pra mim, porque eu sou muito mais gorda que você. KKKK. E é isso aí, meu. E muita gente fala assim: nossa, mas você tem uma segurança, você tem uma autoestima, você tem um. Nunca. Eu tive que aprender a me calar mais. Eu tive que aprender a me calar, mas inclusive um dos princípios da bruxaria é bem esse: é saber, querer, ousar e calar. Se tu não cala a boca, meu, já era. Tem que aprender a calar a boca. Eu só aprendi a calar a boca depois de burra velha, com quase 30 anos de idade. E muito daquela timidez do adolescente, aquela coisa de, ah, se eu abrir a boca, meus amiguinhos vão me excluir. Ah, se eu... eu estava cagando para isso. Mas as pessoas falam, nossa, mas você é segura, mas você. Gente, tá. Eu ainda consegui ter essa segurança, ainda consegui ter essa coisa, mas a questão é a seguinte: muita gente não tem e muita gente fica arrumando defeito em si. Fica assim, ah, tô gorda, ah, eu tenho filho de outra relação. Ah, uma coisa é certa, gente, para vocês, um conceito que eu tenho para mim é o seguinte: em primeiro lugar, eu nunca me considerei indigna. Tanto que quando as coisas erradas começaram a acontecer nas minhas relações, eu olhava. Primeiro que eu era um pouquinho inocente, sim. Eu não entendia a triangulação como abuso. Eu olhava a triangulação, pra mim a triangulação era a pessoa querendo me alertar que alguém estava enchendo meu saco. O que eu penso hoje? Se alguém fizesse triangulação comigo hoje, eu ia perguntar assim, tentar perguntar sem mágoa, assim, escuta fulano, vem cá. Você acha que você pretende ao me falar isso? Ah, fulano falou que teu batom é feio. O que você pretende me falando isso? Você pretende fazer com que eu fique inimiga da fulana? Você pretende que eu vá lá tomar satisfação com a fulana? O que você pretende que eu faça? Você pretende que eu surte na batatinha? Você pretende que eu mude meu batom? Ah, mas não foi eu que falei, foi o fulano. Tá, legal, mas qual o objetivo? Por que você não guardou essa observação para você? Talvez ali eu já quebrasse as pernas da pessoa, mas nem sempre isso funciona. Ah, imagina, eu sou bonzinho, eu sou legal, eu só tô te alertando que o fulano não é tão legal assim com você, não. Enfim, eu era meio inocente. E apesar de eu não ter vergonha de ser quem eu era, eu não percebia. Então, tinha muitos.
desses abusos sutis, como triangulação. Ah, fulana falou que teu batom é feio, fulana falou não sei o quê, a Beltrana falou, entendeu? O passivo-agressivo mesmo. E o passivo-agressivo, na época do passivo-agressivo, ele tinha mais de 20 anos de idade, né? Ele falava assim pra mim, ah, minha mãe, era tudo, é a mãe, é a fulana de tal, é a prima, é não sei o quê. Um comentário interessante que falaram num grupo esses dias foi que geralmente quem triangula, principalmente quando é homem que triangula com mulher, ele fala sempre de outras mulheres. Dificilmente o homem vai falar de outros homens. Aí o que acontece? Ele vai chegar e vai falar assim, ó. Minha mãe disse que tua roupa é muito colorida, mas roupa tem que ser discreta. Eu bem, sempre usei roupa colorida. Vou continuar usando. Não quero saber. Eu não parei de me vestir da forma que eu me vestia só por causa dele. A minha mãe disse. Por quê? Porque ele achava que a roupa da avó dele era muito colorida. Olha só, se metendo nas roupas da avó. Se metendo nas roupas da avó. Olha a falta de noção, mas enfim. Se metendo nas roupas de uma senhora. Deixa a mulher se vestir como ela quer, meu, pelo amor de Deus. É porque eu falava muito das roupas da minha avó. Agora ela falou que eu tô pagando a minha língua porque você também usa roupa colorida. Qual o problema de usar roupa colorida? Aí quando eu comecei a usar roupa preta, ah, minha mãe falou que não sei o que não é bom usar roupa preta porque pode interferir na tua depressão. E na época eu tinha depressão. Gente, depressão, pra mim, é um estado energético que não tem tanto assim a ver com autoestima ou baixa estima. Eu até que eu tinha uma autoestima legal, em que aspecto? Eu sabia que eu era merecedora de coisas boas. Tanto que quando começaram a acontecer as coisas ruins, eu falava, não, eu não mereço isso aqui. Não mereço isso aqui. E ainda falava, olha, eu não conheço uma mulher que aguente isso aqui. Entendeu? Talvez tenha sido por isso que eu não casei com nenhum deles. Se bem que se eles me chamassem para casar, eu ia. Porque eu ainda era inocente, como eu falei. Mas como eu botava um pouquinho mais de banca, como eu botava um pouquinho mais de, olha, isso aqui eu não vou aceitar, aquilo ali eu não vou aceitar. Aí eles viam que não dava para me. Não iam me domesticar tão facilmente a ponto de, ela vai fazer tudo que eu mandar. Não, eu não ia. Aí, o que acontece? É muito fácil, muito simples você chegar e falar assim, ó, a pessoa está numa relação abusiva porque não tem autoestima. Eu sempre tive boa autoestima. Eu falo mesmo, eu sou gorda. Eu sou gorda. E não é gordinha, não é fofinha, não é sobrepeso, não é gorda. Com todas as letras. Você aí que fica me mandando recado, porque tem uns mano que fica mandando, deve ser homem. Mandando recado falando que é gorda. Meu bem, eu já sei que eu sou gorda, eu tenho espelho em casa, eu sou gorda e não deixo de viver por causa disso. Sinto muito. Está incomodado, vai continuar incomodado. Entendeu? Vai ter gorda na praia, vai ter gorda na balada, vai ter gorda no YouTube. E é isso aí. Entendeu? Então, mas Sara, como é que uma pessoa que se aceita gorda, apesar de eu tô tentando aí uma reeducação alimentar, não é loucura, não é dieta, é uma reeducação alimentar porque eu sou compulsiva alimentar, isso pode me fazer mal. Então eu tô tentando aí uma reeducação e eu já perdi 3 quilos. Não é muito pro meu tamanho, ainda não é muito, mas já é um começo. Só que eu me aceito gorda em que sentido? Eu posso até buscar emagrecer. Mas não é porque eu sou gorda que eu vou deixar de sair. Não é porque eu sou gorda que eu vou deixar de pôr um biquíni. Não é porque eu sou gorda que eu vou me considerar menos gente.
Vou deixar de pôr uma foto no Facebook. Eu conheço tanta gente que enche a cara de filtro. Eu não ponho um pingo de filtro em foto nenhuma minha. Foto minha é a minha cara e acabou. Vocês viram que eu não boto nem uma maquiagem. Eu sou tão autêntica, eu sou tão isso aqui mesmo. Eu não ponho uma maquiagem. Em alguns vídeos eu ponho lápis de olho e ponho batom. Não sinto a necessidade de passar base, de rebocar a cara. Não sinto necessidade de botar aquele monte de coisa arada na cara. Minha pele é boa. Minha pele não é ruim, minha pele é boa. Fica usando essas coisas no meio da cara. Não, quem gosta, gosta. Tem muita gente aí que fala, eu gosto de pôr maquiagem. Você põe o que você quiser, você faz o que você quiser. Eu não gosto e não tenho necessidade de desenhar outro rosto para me sentir bem. Tô acima do peso mesmo, tô gorda mesmo. Vai ter gorda na praia, vai ter gorda no YouTube, vai ter. Acabou. Ah, mas Sara, como que uma pessoa com autoestima assim foi parar em tanta relação abusiva? Primeiro lugar, gente, pessoa abusiva, ela rouba muito da tua energia. Então, a pessoa que é muito proativa, a pessoa que é muito... Eles vão pegar nela para sugar até o tutano. Só que tem um detalhe, tá, gente? Como eu vim de lar disfuncional, eu não vou dar detalhes aqui porque tem muita gente que ainda tá viva e etc. Como eu vim de lar disfuncional, eu não tive parâmetros do que era uma história legal. Eu não tive parâmetros, por exemplo, do que era uma relação legal. Eu não tive parâmetros do que é aceitável ou não de um rapaz fazendo uma relação com você ou não. Por exemplo, minha mãe chegou pra mim e falou: Você está apaixonada? Mano, você está apaixonada? Não é critério para iniciar uma relação. Foi isso que ela me falou quando eu comecei a namorar. Você está apaixonada? Pior que não tava. Pior que não tava. Mas enfim. Eu não tive um parâmetro. Meu pai e minha mãe, por exemplo, eu vou dar alguns detalhes aqui, apesar deles ainda estarem vivos. Eu nunca vi meus pais trocando um carinho. Mas eu não falo aqui de beijo na boca. Tem pai, tem mãe que não gosta de beijar na frente dos filhos, não quer se aparecer beijando na boca na frente dos filhos. Enfim. Mas eu não via um pegar na mão. Um abraço. Um andar de mãos dadas. Um andar de braço dado. Isso nunca existiu entre meus pais. E olha que eu peguei o casamento deles desde o início, porque com 3 meses de casamento a minha mãe engravidou de mim. Então, quer dizer, foi muito tempo que eu vi. Eu nunca vi eles se encostando direito. Eles não se encostam direito. Eu não vou dar detalhes da relação deles aqui. Mas o dia que todo mundo morrer, eu vou falar tudo. Tá? Mas não é. Não é uma relação, não é. E o que acontece? Como eu vim de um lar assim, o que acontece? Quando eu comecei a namorar, o cara me dava presentes, o cara me elogiava. Então, de uma pessoa que vem de um lar que o pai sequer encosta na mãe, nem de dar um braço na rua, nem de dar a mão na rua e nem de dar um abraço na mulher na rua. O que isso quer dizer? Se o cara dá um presente, se o cara diz que você é linda, maravilhosa e perfeita, porra, isso é tudo.
Isso é tudo para uma pessoa que vem de um lar desse. Nossa, é maravilhoso, imagina. É tudo de bom, você não tem parâmetro. E aí quando ele começar a triangular, e quando ele começar não sei o que, você vai pensar, você pode até ficar incomodada, porque incomoda, tem certas coisas que incomodam. E a gente não sabe direito por que que incomodam, mas incomodam. Mas aí você pensa, mas ele me chama de linda, maravilhosa e dá presente. E meu pai não faz isso com a minha mãe. Então, ele é maravilhoso. Até o dia em que os momentos ruins são muito mais frequentes do que os bons. Aí é quando acontece uma coisa mais grave, do tipo, quando o passivo-agressivo falou pra mim que nas minhas férias, nas minhas únicas férias, era pra eu ir vê-lo e no resto do ano ele ia pegar prostituta, na minha ausência ele ia pegar prostituta. Quando acontece uma coisa grave dessa, é que você vê, não, tem algo de muito errado nisso aqui. Tem algo de muito errado nessa merda. Aí você quebra o pau. Se é uma mulher totalmente sem autoestima, o que que ela faz? Ela aceita ele ter outras. Eu já vi casos de mulher que aceitava numa boa. Numa boa não, né? Sofria. Mas aceitava. Tem mulher que aceita dividir o homem com várias. Tem mulher que aceita ser amante de homem casado por 5, 10, 15 anos. Tem mulher que aceita. Até que eu não aceitei tanta coisa. Quando as coisas começaram a ficar feias, eu comecei a não aceitar mais. Eu aceitei mais dele porque nós morávamos longe. E havia a desculpa pré-pronta de morar longe. Eu moro longe. Então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Mas eu não considero que seja uma questão de baixa autoestima. Era mais, no meu caso, pelo menos no caso de várias outras, era mais uma falta de noção. Eu não tinha noção do que estava acontecendo ali. Tá entendendo? Porque se a pessoa tem noção hoje, se eu tenho uma certa noção, não adianta vir com presentinho, não adianta vir com elogio, não adianta vir com cartinha bonitinha, mensaginha bonitinha, porque eu vou falar, não, o resto tá ruim, o resto tá podre. Então por que que eu vou exaltar isso aqui? Não tem por que exaltar isso aqui. Mas hoje eu tenho noção, por quê? Porque eu fui atrás, porque eu corri atrás. Eu falei, não, eu não quero mais sofrer, então eu vou me informar acerca de. Quando a gente não se informa, a gente sofre. E qual foi a orientação que eu recebi da minha família? Primeiro, não faça sexo. Segundo, você tá apaixonada? Meu Deus, você tá apaixonada? Quer dizer, ninguém falou nada, de nada, de nada, de nada. Ninguém falou nada, talvez por não saber mesmo. Tem gente que não sabe, mesmo com mais idade. Tem gente que não sabe. E agora? E o que acontece no meu caso, gente? O que acontece no meu caso? Eu tive que. Será que tudo é falta de autoestima? Eu nunca me considerei uma mulher com baixa autoestima. Eu sempre me considerei merecedora do melhor. Eu sempre me considerei merecedora de ser amada, tanto que chegava num certo ponto que as relações começavam a ter problemas, eu chegava e falava, não, isso aqui eu não vou aceitar. E aquilo outro eu não vou aceitar. Entendeu? Mas então será que é sempre da onde, né? Será que é sempre falta de autoestima? A pessoa já cresce sem um parâmetro. Cresce sem um parâmetro da sociedade. Cresce sem um parâmetro dos pais. Cresce sem um parâmetro dos coleguinhas. Eu digo do jovem. Né? O jovem cresce sem parâmetro dos coleguinhas. Aí chega numa determinada idade que vai começar a se relacionar, as pessoas cobram essa tal de autoestima como se tivesse que tirar o dedão do pé.
Em alguns casos não é nem sequer falta de autoestima. Em alguns casos é falta de noção. Eu não tinha noção de nada. Eu tive que ir às cegas, que não, uma cega num tiroteio. Olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo. Olha, isso aqui é ruim, isso aqui não é ruim. Olha, isso aqui é mentira, ele tá mentindo, ele tá falando a verdade, ou ele. Entendeu? Eu não tinha noção das coisas. Como o cara dava presente, dizia que me adorava e dizia que eu era linda, maravilhosa, incrível, eu achava que eu tava numa relação ótima. Foi quando começaram a aparecer as coisas mais complicadas foi que eu percebi que a relação era muito ruim. No caso do Eu Odeio Amor, foi só quando ele começou a me fazer andar a pé, de salto, e não ter assim o mínimo rasgo de compaixão, de nossa, você machucou seu pé, mas eu pensei que você já estava acostumado a andar. Não, tá certo, então eu vou te fazer andar de salto a cidade inteira a pé. Que isso, gente? Aí é nesses lances que a gente vai percebendo que a gente não tava numa relação legal. Ah, mas ele dá presente, mas ele faz elogio, mas ele manda poema no Facebook. Não importa, mas eu tive que passar que nem uma cega no tiroteio. Agora, será que sempre? Será que sempre é falta de autoestima? E quando é falta de autoestima, será que as pessoas podem chegar tão firmemente e falar como se a pessoa tivesse a obrigação de tirar a autoestima do dedão do pé? Nós não temos educação de base. Nós não temos educação de bem relacionar-se. As pessoas se relacionam porque acham bonitinho, bonitinha. Quando fica mais velho, por boa conta bancária. As pessoas não se relacionam por, ah, mas será que ele vai me tratar bem? Será que ele não vai? As pessoas se relacionam por paixão, quando a paixão é uma péssima conselheira. Será que no meio de todo esse caldo e dessa desinformação e muitas vezes de exemplos ruins na família, a gente pode abrir o bocão e dizer que essa pessoa é obrigada a ter uma autoestima intacta? Da onde que vai se construir a autoestima? Da onde que vai se tirar noção e parâmetro do que é um relacionamento saudável, se a maioria das famílias, infelizmente, é doente por dentro? Fica aqui o meu questionamento para vocês. E quem discordar das ideias é a vontade para discordar. Pode escrever aqui embaixo, pode falar por que discorda ou por que concorda. E é isso aí. Gente, eu não deleto comentário, eu deixo até os xingos. Quem vem me xingar de gorda, eu deixo lá. Eu deixo lá e falo assim no final: ok, meu anjo, quem tá passando vergonha é você, não sou eu. Muitas vezes a pessoa nem resposta tem. Então, pode escrever o que quiser aí. Eu posso discordar das ideias também. Não modero comentário, tá aí livre para todo mundo falar o que pensa. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Até o próximo vídeo.